Olá a todos, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Verum, o Verumcast. Este será um espaço de bate-papo informal, agradável e estimulante sobre o âmbito da reprodução assistida, sempre com a presença de ilustres convidados da área. Meu nome é Fernando Guimarães, sou biólogo, embriologista sênior do Instituto Verum e entusiasta da fertilização in vitro. A partir de agora estaremos juntos nesta jornada. E lembre-se, é muito importante que você se inscreva no canal, dê o seu like, ative as notificações, faça os seus comentários e compartilhe para alguém do seu interesse. Bom, pessoal, o episódio de hoje é sobre congelamento de óvulos. É um tema importante, é um tema atual, né? E algumas perguntas que serão feitas para os nossos convidados aqui presentes. Congelamento de óvulos gera algum tipo de risco? O que é o congelamento de óvulos? Os meus óvulos podem ficar congelados por quanto tempo? Quanto custa congelar o óvulos? Essas e outras perguntas que nós faremos aqui no nosso podcast. Para darmos início ao nosso bate-papo de hoje, ninguém melhor do que dois renomados médicos da área da reprodução assistida, com quem tenho enorme satisfação de participar da rotina diária. Dr. Vinícius Medina Lopes e Dr. Jean Pierre Brasileiro, para nos falar sobre o tema tão importante e atual. Mas vamos conhecê-los um pouco antes de entrar no assunto? Dr. Vinícius, Dr. Jean, é um imenso prazer recebê-los aqui no nosso primeiro episódio. Sejam muito bem-vindos. Gostaríamos de saber como a reprodução humana entrou na vida de vocês e como que o Instituto Verum surgiu de maneira linda e bonita. Bom, Fernando, eu acho que eu tenho a reprodução humana na veia, né? Porque minha mãe era pediatra, mas se realizou como embriologista. Meu pai ginecologista, que também se especializou na área de reprodução humana e montou aqui no Centro-Oeste, aqui em Brasília, a primeira clínica de reprodução humana. Então esse foi o embrião do Instituto Verum há muitos anos atrás, em 92. Então minha adolescência, minha fase de adulto jovem, de faculdade, foi vendo a reprodução humana, a reprodução assistida, e isso sempre foi meu sonho, trabalhar nessa área. E aí, então, como eu disse, gerou o embriãozinho do Instituto Verum, que foi formado mesmo aí em 2015, 2005, na verdade, quando eu e o Dr. Jean Pierre, que vai se apresentar agora, nos juntamos na administração e na inauguração do Instituto Verum. Bom, Fernando, eu sempre falo que desde 1996, quando conheci o Dr. Joaquim, começamos no HMIB, e na época, na clínica dele de reprodução assistida, os primeiros contatos com a reprodução humana. E a partir daí foi constante a nossa especialização e o nosso aumentar do conhecimento. E é com grande alegria hoje, depois da formação do Instituto Verum desde 2005, né, a formação hoje de participação no que nós chamamos do FERT Group, que é o maior grupo de reprodução humana com mais de 5.000 ciclos aqui no Brasil, que é um grupo formado por clínicas no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Pernambuco e aqui também no Distrito Federal. E com isso, a formação de novos profissionais, a continuação na reprodução assistida e na realização de sonhos nessa área é que faz com que a gente continue o nosso dia a dia. Perfeito. É sempre uma história bonita, né? É sempre uma história de crescimento. E agora a gente vai para a nossa abordagem principal, para o nosso assunto principal, que o episódio de hoje é sobre congelamento de óvulos e nessa jornada que a gente espera que as nossas pacientes passem, né? Dr. Jean, eu tenho aqui então uma primeira pergunta, né? O congelamento de óvulos é o mesmo que preservação da fertilidade? Fernando, eu gostaria muito de dizer que gostaria, né? Que não dá para a gente falar que a preservação da fertilidade e congelamento de óvulos é a mesma coisa. Se nós fizermos o congelamento dos óvulos de uma mulher, nós estamos com isso preservando a sua fertilidade, quer dizer, nós estamos garantindo um futuro reprodutivo para esta paciente, a gente não pode afirmar isso. O que eu posso
Lógico, com o congelamento do óvulo, como congelamento de espermatozoide ou mesmo de embriões, é assegurar a possibilidade de uma gravidez no futuro próximo para aquelas pacientes que não desejam no momento a realização do mesmo. Perfeito. E, sim, para complementar, lógico que esse congelamento de óvulos, ele pode ser tanto social como médico, não é? Sim. E, doutor Vinícius, quando o congelamento de óvulos deve ser considerado, por exemplo, uma indicação social? Bom, a gente sabe, Fernando, que as mulheres cada vez mais têm casado tardiamente. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, por diversos motivos. Então, muitas vezes essa mulher estuda mais, a gente consegue ver hoje que as mulheres estão fazendo mais pós-graduação, até a parte da medicina, estão fazendo mais mestrado e doutorado do que os próprios homens. Então, até mesmo para entrar melhor no mercado de trabalho, a mulher tem demorado mais para constituir família, ou mesmo constituindo família, tem demorado mais para engravidar, por conta dessa questão de entrar no mercado, por conta de poder disputar de pé de igualdade assim, com os homens, né? Então, e muitas vezes também falta o parceiro. Então, porque ela está focada para passar num concurso, ela está focada em outras coisas, ela não busca aquele parceiro que seria o pai da criança. Então, existe essa questão das mulheres estarem adiando essa maternidade, e elas sabem que, adiando a maternidade, cada vez mais ela vai ter uma menor chance de engravidar ao envelhecer, porque esses óvulos vão perdendo qualidade. Então, por isso que elas têm muitas já sabem disso, e buscam um congelamento dos óvulos para que possa, em um determinado momento, poder utilizar esses óvulos de quando foram coletados, ela numa idade mais nova, ou seja, óvulos de melhor qualidade. Sendo assim mais favorável para elas, né? E, doutor Jean, existem outras indicações para o congelamento de óvulos? Sim, claro. A parte médica ela é fundamental. E quando a gente pensa em indicações médicas, a gente tem que pensar numa importante. Naquelas pacientes que vão se submeter a cirurgias, né? Mesmo sendo patologias benignas, como endometriose, endometriomas, que podem acometer esse ovário e, consequentemente, comprometer a sua reserva ovariana, é prudente, de bom tom, a gente orientar essa paciente a fazer um congelamento de óvulos, visando e assegurando a possibilidade de resgatar no futuro, se necessário, os mesmos. Naquelas pacientes oncológicas que tem alguma patologia importante, que vai se submeter a uma radioterapia, uma quimioterapia, que também pode e acontece muitas vezes até mesmo a falência desses ovários, a gente tem que estar bastante atentos. Naquelas pacientes com doenças autoimunes, que a gente pode realizar medicações que venham também a comprometer, é fundamental a indicação. Perfeito. E, doutor Vinícius, a gente fala muito no processo, né? No procedimento, no processo. Como é que é o processo de congelamento de óvulos? Bom, primeiramente, essa paciente ela vai passar numa consulta com um especialista. Então, vai ser feita uma anamnese, identificar fatores de risco que poderia complicar o procedimento. Serão solicitados, então, vários exames. Tem exames de rotina, como hemograma, mas tem exames muito específicos também que poderiam afetar na resposta dela aos medicamentos, como alguns distúrbios da tireoide. E tem exames obrigatórios solicitados pela Anvisa, então, que são as sorologias. Então, ela tem que estar bem preparada para ser estimulada. Então, vamos partir, então, depois dela ser bem avaliada, nós vamos fazer a estimulação estimular a ovulação dessa mulher, porque normalmente ela só produz um folículo todo mês, ou seja, um óvulo é muito pouco, queremos captar muitos, por isso ela vai utilizar vários medicamentos, em geral injetáveis, para estimular esses ovários. Então, durante uns 10 dias ela vai ser estimulada, nós faremos ecografias, né, ou seja, ultrassonografia transvaginal para avaliar como ela está respondendo a esses medicamentos. Quando os folículos estiverem prontos, ou seja, com tamanho adequado, ela vai para o centro cirúrgico, vai ser sedada durante 10 minutos, 15 no máximo, é o tempo que levamos para fazer a retirada desses óvulos dos ovários, ou seja, a punção folicular. Esses óvulos, então, são levados ao laboratório e são congelados. Então, essa é a captação dos óvulos que acontece sobre cuidados anestésicos, com anestesista na sala. Então,
Então tem todo um preparo e todo um cuidado para que esse procedimento ele não tenha nenhum agravo à saúde da nossa paciente. Perfeito, doutor. E, doutor Jean, a gente também tem que comentar em um ponto fundamental, né? É a questão do custo, né? Qual é o custo do congelamento de óvulos e quais podem ser as variações, os motivos para certas variações desses valores? Fernando, talvez essa seja a pergunta mais comum no consultório, seja nas redes sociais ou diretamente no WhatsApp, né? Qual é o custo do congelamento de óvulos? A gente tem que imaginar o que é importante no congelamento de óvulos e quais são essas etapas, como o próprio Dr. Vinícius já falou. Então nós temos a parte do laboratório, que tem um custo mais ou menos fixo, não muda quando você está fazendo esse tratamento, tá bom? Que vai congelar, vai captar os óvulos lá no laboratório, que você vai ter o custo dos medicamentos associados, o custo do centro cirúrgico, o custo de embriologistas e de anestesia nessa situação. Tem os honorários médicos, né? O seu médico que vai estar atendendo, que vai estar avaliando, que vai estar cuidando dessa paciente, montando todo o protocolo. Mas a gente nunca pode esquecer que o laboratório é o fator principal. E nós que fazemos parte do FERT Group, nós fazemos parte do Instituto Vero, nos preocupamos com isso. Apesar de ser por excelência um laboratório perfeito, com embriologistas perfeitos, o custo ele permanece fixo, independente da idade dessa mulher. Mas o terceiro ponto importante, nós já falamos do laboratório, já falamos dos honorários médicos, e o terceiro é o medicamento. Esse sim é a pedra no sapato de quem faz o tratamento, porque são medicações caras, são medicações que exigem todo um cuidado no seu armazenamento, e a depender da idade, a depender da reserva ovariana dessa paciente, pode ser que você utilize mais ou menos medicação, ou até mesmo a resposta. O paciente às vezes pode ter uma reserva perfeita, pode ser jovem, mas a resposta ao tratamento ela pode ser mais lenta e necessitar de mais dias, e às vezes você tem um custo elevado. Por isso que depende. As pacientes não gostam dessa palavra depende, né? Mas vai ter que realmente participar desse processo. Ele pode girar em torno de 12, 14 a 17 mil reais, em torno disso, o tratamento, a depender dessas variantes. Tá certo. E doutor Vinícius, a partir desse comentário do doutor Jean com relação ao custo, será que é possível reduzir o custo de um congelamento? Bem, Fernando, nós temos basicamente duas maneiras. Desde 2005, quando surgiu o Verum, quase que de forma concomitante, surgiu um projeto social da clínica, porque a gente sempre pensou no acesso, na acessibilidade da população aos tratamentos de reprodução assistida. Então surgiu o projeto Ser Mãe. Então nesse projeto nós conseguimos reduzir os custos de um tratamento de reprodução. Então muitas vezes são consultas, por vezes inclusive sem ônus, mas o tratamento nós conseguimos reduzir custos às vezes de tratamento, custo de medicamento. Então o projeto Ser Mãe é um projeto que visa a redução de custo dos tratamentos, seja não só o congelamento, Fernando, mas a fertilização in vitro também, para a população que às vezes não tem tanta condição financeira de arcar com esse procedimento. Então, uma outra questão é a questão já chamada do inglês freeze and share, que significa congele e compartilhe. Então, como é isso? Existem pacientes jovens, que o ideal é que a paciente que esteja congelando ela seja jovem, ou seja, para ter uma boa produção de ovos, de uma boa qualidade, que nós vamos imaginar que essa paciente ela vai produzir uma boa quantidade de óvulos, né? Bastante óvulos, se ela tiver uma boa reserva ovariana. E ela pode entrar nesse programa em que ela doa parte dos óvulos que serão captados e fica com a outra parte. Então existem muitas mulheres hoje em dia, que a gente chama de receptoras de óvulos, são mulheres que só vão engravidar se alguém doar. Então existe uma grande procura em todas as clínicas do país de óvulos. Então por isso que hoje, inclusive, vem óvulos de fora, do exterior, para poder suprir essa demanda dessas receptoras que não têm óvulos. Então, como reduzir? Então, ao passo que ela entra nesse programa, ela não só compartilha seus óvulos, ela também compartilha os custos do tratamento
Com isso, ela consegue reduzir bem o custo de um congelamento de ovos. Muitas vezes a mulher imagina que é muito caro congelar ovos, né? Como o Dr. Jean falou, os custos, mas esse custo ele pode ser bem reduzido se ela entra no programa de doação compartilhada de ovos. Perfeito. E Dr. Jean, a gente fala muito existem muitas perguntas de pacientes com relação a esse tema, né? E principalmente um ponto específico que é: mas quanto tempo os meus óvulos podem ficar congelados? Bom, essa é uma pergunta interessante, Fernando. A resposta, para ser bem objetiva, é um tempo indeterminado. Não dá para você estimar. Ela pode ficar o tempo necessário que a paciente possa ou não utilizar os mesmos. A gente tem que lembrar alguns pontos importantes. Quando a gente faz esse congelamento de óvulos, a gente tem que imaginar que a mulher já nasce com essa quantidade de óvulos e com o passar do tempo ela vai consumindo os mesmos. Então ela vai perdendo tanto em quantidade como em qualidade. E isso é fundamental. Quanto mais jovem essa paciente, melhor vai ser a qualidade desses óvulos e, se necessário for no futuro, a utilização desses óvulos para fins de gravidez, as suas chances serão maiores. Portanto, essas pacientes em torno de 30, 35 anos que congelam seus óvulos, o poderio do mesmo é muito maior, diferente daquelas pacientes numa idade, vamos dizer, mais avançada, que tanto o número e a qualidade desses óvulos tendem a diminuir. Perfeito. A gente entende que é uma curva difícil para as pacientes, né? Que tem uma idade um pouquinho mais avançada. Bom, e doutor Vinícius, existe essa questão também, né? Além do tempo dos óvulos permanecerem congelados, que é uma dúvida das pacientes, o doutor Jean falou muito bem, a questão de qual é o número ideal de óvulos a serem congelados para que esta paciente consiga lograr uma gestação. Bom, via de regra, nós utilizamos o número 10, o número 15, então um número muito aleatório. Então é muito melhor você poder prever, nós através da avaliação prévia dessa paciente com ecografia transvaginal e avaliação da contagem de folículos, nós temos mais ou menos como prever qual será a quantidade de óvulos que vamos captar e ter uma ideia da taxa de gravidez. Mas depois que coletamos esses óvulos, nós podemos abrir algumas tabelas, algumas referências bibliográficas e mostrar para a paciente qual seria a taxa de gravidez dela com aquele número de óvulos que ela captou e perguntar se ela estaria satisfeita com aquela taxa de gravidez. Então não existe o número, nós temos que captar 10, nós temos que captar 15 ou 20. A gente vai dizer, nós captamos 10, você está satisfeita com essa perspectiva de gravidez? Então eu vou usar essa tabela para mostrar para vocês. Com muita propriedade, o Dr. Jean falou que o ideal é que a gente congele antes dos 35. Por exemplo, ali uma mulher antes dos 35 anos, se ela captar 8 ovos, ela vai ter 40% de chance de ter o nascido vivo. Mas se ela vem depois dos 36, vem com 38, esses mesmos 8 ovos vai me dar metade da chance dela engravidar. Então, se a mulher chegou aqui com 38 anos, congelou 8 ovos, e ela vai ter 20% de chance de ter o nascido vivo, a gente vai perguntar, você está satisfeita com essa chance de engravidar no futuro? Você gostaria de fazer uma nova coleta? Digamos que ela faça uma nova coleta e capte mais 8. Então aí ela vai ter uma chance muito grande. Do mesmo jeito, um paciente de 35 anos, se ela captou os 10, ela pode estar completamente satisfeita com os 60% de chance que ela vai conseguir ter de ter um bebê nascido vivo com apenas uma coleta. Por isso que é muito importante que essa paciente venha antes dos 35 anos, né? Perfeito, doutor Vinícius. De novo, a idade ali permeando situações de balança, né? Só complementando, ou seja, então, essa pergunta, o que é muito importante é idade da paciente e número de óvulos captados. Então, a gente usa a relação desse número de óvulos captados e a idade da paciente para poder predizer a taxa da gravidez. Perfeito. Então, seguindo essa linha, doutor Jean, da idade, né? Da idade talvez ali um limítrofe, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é possível congelar óvulos, então, após os 38 anos de idade? Sim, Fernando, é possível. A gente vai estar sempre avaliando a reserva ovariana dessa paciente, mas o que é mais importante, no termo de consentimento informado,
fazer o que o Dr. Vinícius falou com tranquilidade, sem pôr medo na paciente, mas ela tem que estar ciente que à medida que o tempo passa, a sua reserva diminui, a qualidade do seu óvulo diminui, mas é possível sim congelar e ter sucesso, porque apesar de ser uma técnica, congelamento de óvulos ser uma técnica muito antiga, a vitrificação fez com que essa perda desses óvulos depois de congelado seja muito baixa. Nas nossas taxas, em torno de 5% a menos de 10% de perda pós-descongelamento. Então, naquelas pacientes acima de 38 anos, elas podem ser congeladas, mas orientando quanto à sua reserva, orientando quanto aos resultados que são mais baixos e ela medir o custo-benefício dessa situação. Perfeito. E, talvez seguindo por esse âmbito do congelamento, da vitrificação e etc., Dr. Vinícius, é uma técnica segura o congelamento de óvulos? Bom, eu vou falar primeiramente sobre a mulher, né? Então, é seguro para a mulher passar por esse procedimento? Então, muitas ficam com medo, eu acabei de falar de anestesia. Né? Então, é um procedimento, a coleta dos ovos, que é muito raro ter alguma complicação. Pode dizer que as complicações vão de 1 a 2 para cada 1000 pacientes que fazem uma punção ovariana, que em geral são simples, um sangramento, uma coisa mais leve. É claro que o uso de hormônios em algumas pacientes pode levar a trombose, então nós costumamos abordar esse tema na nossa consulta. E então é muito seguro para o paciente. E agora para o concepto, né, para aqueles ovos. Como o Jean falou, o congelamento hoje é feito através de uma técnica chamada de vitrificação de ovos, que mantém muito bem esses ovos. Então, e as crianças nascidas dessa técnica, elas não apresentam um índice maior de malformações, de doenças, né, de alterações cromossômicas em relação às outras nascidas através da fertilização in vitro. Né? Portanto, nós podemos dizer que ela é igualmente segura em relação à fertilização in vitro, o congelamento de óvulos. Tá certo. E, doutor Jean, o que você poderia nos falar um pouco com relação ao banco de óvulos no sentido do congelamento? Tá, Fernando, quando a gente fala em banco de óvulos, é uma pergunta inteligente, mas ao mesmo tempo capciosa, né? A gente fica, onde é que entra aí o banco de óvulos? Mas eu vou falar o seguinte, eu quero levar para um lado muito importante, que como o próprio Vinícius falou, a mulher está buscando mercado de trabalho, cuida da família, enfim, hoje ela é rimo de família, a responsabilidade em cima dela é muito grande e não diferente em relação à fertilidade. Mas o que me preocupa às vezes é o time dessa paciente. Quando é que ela vai ou não perder esse time ovariano? Por isso que é importante ela conversar com o ginecologista, lançar mão de informações importantes para que ela não chegue nesse ponto de ter a necessidade, vamos dizer assim, de utilizar um banco de óvulos ou mesmo de perder a sua reserva ovariana e ter a necessidade de fazer a utilização. É interessante o banco de óvulos? Sim, mas para aquelas pacientes que realmente necessitam. Na situação como nessa, né, Vinícius? A importância da informação chegar à paciente e o acesso que ela possa ter para vitrificar os seus óvulos, quer dizer, para congelar e assegurar a possibilidade de uma fertilidade futura, isso é de fundamental importância. Perfeito. E doutor Vinícius, existe também questões relacionadas ao check-up da fertilidade. O que você poderia falar um pouquinho sobre esse check-up? Bem, Fernando, nós estamos falando sobre congelamento de óvulos, né? E basicamente falamos também da indicação social, ou seja, aquela mulher que se preocupa com o futuro reprodutivo. Então, mesmo que ela não venha fazer um congelamento de óvulos, às vezes ela não está na idade, mas muitas vezes ela quer saber como é que está a fertilidade dela. Então ela pode vir para um check-up da fertilidade. Então, na anamnese, ou seja, naquela conversa que o médico tem com a paciente, nós podemos identificar fatores de risco que poderiam levar ela a ter dificuldades para engravidar. Por exemplo, cirurgias como apendicectomia, saber se tem alguma história na família de menopausa precoce, às vezes doenças genéticas. Então, são fatores de risco que poderiam levar, ou quimioterapia, ou radioterapia, como o Jean falou no começo. Né? Então, ela pode ter fatores de risco que levem a ela a ter infertilidade por diversos motivos.
Na consulta com o especialista, nós também fazemos o exame físico. Nós fazemos o exame de toque. E nesse exame nós podemos detectar doenças como a endometriose. E a endometriose é uma das principais causas de infertilidade hoje. Então, na anamnese, no exame físico com o especialista, nós temos capacidade de detectar futuros problemas para que ela engravide, solicitando também os exames mais específicos. Né? Podemos solicitar, ou até na nossa consulta, nós fazemos uma transvaginal, já identificando miomas que poderiam levar à infertilidade, são os miomas submucosos, pólipos, ou endometriomas, formas de endometriose que acomete o ovário. E também nunca se esquecendo do marido. Às vezes ele é casado, vai fazer, mas o esposo nunca fez um espermograma. Nós sabemos que 10 a 15% dos homens podem ter alguma dificuldade, alguma alteração seminal. Então, para quem nunca fez um espermograma, né, e é casado, ou às vezes está num relacionamento mais sério, é indicado realizar um espermograma, até porque muitas mulheres passam anos aí usando anticoncepcional com um parceiro que não teria condição de engravidá-la espontaneamente. Muito obrigado, Dr. Vinícius Medina. Muito obrigado, Dr. Jean Pierre, por compartilharem o seu conhecimento conosco. E agora nós vamos às considerações finais. Vocês têm algumas considerações para fazer? Bom, foi um prazer imenso estar aqui hoje, passando informações para todas as nossas pacientes e público de um modo geral. Mas algumas coisas a gente tem que prestar atenção. Uma pergunta bacana que às vezes as pessoas perguntam muito como consideração final se o congelamento de óvulos engorda, se não engorda. Fernando, não engorda. Às vezes pode reter um pouco de líquido, mas depois a tendência natural é que tudo fique normal. Mas a gente tem que sempre lembrar de algumas dicas que a gente não pode esquecer em relação à fertilidade, né? Para que a gente guarde isso de uma forma bem clara e objetiva. Fazer exercício físico, não fumar, ter boa alimentação, né? Ter também a parte do alívio do estresse e não esquecendo, como já disse o Vinícius anteriormente, se tem as indicações, seja ela social ou mesmo a suspeita de algo médico, corra atrás da possibilidade de fazer o congelamento de óvulos. Dr. Vinícius? Bom, Fernando, uma coisa que a gente vê é que as pacientes elas demoram muito para congelar. Elas demoram para tomar a decisão e depois que tomam a decisão demoram para fazer o congelamento, que elas não percam esse tempo, que amadureçam de forma mais rápida. Né? Se vai escolher uma clínica ou outra, mas que escolha logo. Né? Então, esse tempo, ela demora 2 anos, em média, para ela decidir. Depois que ela decide, demora mais uns 2 anos para poder fazer o procedimento. E como a gente mostrou, uma perda de 4 anos é muita coisa nos resultados. Então, se informe. Hoje o que não falta é informação de qualidade. Né? Então, pode encontrar essas informações de qualidade no nosso Instagram, na nossa página. Então, tenha informação de qualidade, pense, encontre um profissional e não perca seu tempo. Como diz um amigo meu, a vida está acontecendo. Então, não deixe ela passar. Perfeito. Outra coisa importante, baseado no que o Vinícius comentou, veja a qualidade da clínica. É muito importante. A qualidade do laboratório, a qualidade do embriologista. Isso faz total diferença nos resultados finais, sim, Fernando. E é importante que nossas pacientes tenham consciência disso, tá? Vejam a qualidade do grupo, veja a qualidade da clínica, veja a qualidade de quem está cuidando da sua saúde. É isso que a gente tem que passar para as nossas pacientes. Perfeito. Então, pessoal, veja o que os 2 renomados médicos estão falando aqui para vocês, né? Primeiro, a questão da informação, que é muito importante, uma informação adequada. E segundo, tanto essa informação do congelamento de óvulos, que é o assunto de hoje, como da clínica que você vai buscar. Isso é muito importante. Bom, pessoal, então vamos ficando por aqui. Espero que fiquem todos bem. Espero que vocês possam nos seguir nos próximos podcasts. Não deixem de se inscrever no nosso canal, né? E, pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e enviar as perguntas e sugestões para os próximos podcasts que virão. Estaremos juntos. Até o próximo episódio.